A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, começou na segunda-feira, 17 de junho, em Bonn, na Alemanha, uma nova rodada de negociações para a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, sobre as mudanças do clima. E quais as expectativas para uma participação do governo brasileiro nesta questão? O governo do presidente Jair Bolsonaro, que não tem se mostrado, digamos, muito receptivo às pautas ambientais. É o tema de nossa conversa de agora com o advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro, especialista em direito ambiental e um grande militante, um grande ativista na área ambiental. Doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, boa tarde, prazer imenso em voltar a ouvi-lo na Rádio Sputnik. Boa tarde, Arnaldo e amigos da Rádio Sputnik. Doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, o que se pode esperar do Brasil nesta participação na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima? Olha, eu acho que o Brasil agora, nesse momento, ele está naquela fase ainda de transição e retomada, né? O que acontece? O governo do novo presidente Jair Bolsonaro tem pouco mais de 6 meses. Ele partiu de início por tentar analisar uma possível saída do Tratado do Clima do Acordo de Paris, né? Voltou atrás, né? E agora, pelo visto, ele vai ter que estabelecer um novo posicionamento, mas dentro dos compromissos já assumidos em relação ao Acordo do Clima de Paris, né? Significa dizer, aquilo que já está firmado, que foi ratificado pelo país em 2016 pelo parlamento, né? Ele deve ser mantido. Ou seja, nós temos, em relação ao Acordo de Paris, as metas nacionais, né? E que estabelecem, são metas sérias, que precisam ser atingidas até 2025, portanto o tempo está correndo, né? E o que é necessário agora é que se reestruture internamente o sistema de gestão do clima no país para que essas metas possam ser eficazmente atingidas. Perfeito. Bom, quando dizemos que o governo Jair Bolsonaro não demonstra ser muito receptivo a questões relativas ao clima, ao meio ambiente, nós temos em conta dois aspectos. Este que o doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro citou, que foi aquela possibilidade de o Brasil se desligar do Acordo do Clima de Paris de 2015 e a desistência do Brasil de sediar a COP25, que passou ao encargo do Chile. O senhor acredita que a postura do governo Bolsonaro venha a sofrer mudanças em relação às tratativas do meio ambiente? Olha, já está sofrendo mudanças, né? Você sabe, Arnaldo, a gente tem um trabalho, um engajamento na relação da transição desse governo, né? E o que eu tenho observado agora na postura do ministro do Meio Ambiente é que ele retornou a sua Secretaria de Relações Internacionais para os trilhos da Secretaria de Mudanças Climáticas, ou seja, ele trouxe de novo a questão das mudanças climáticas a nível de secretaria do seu ministério. Ou seja, de certa maneira, nós já observamos que dentro da administração da gestão ambiental no Brasil, nós já temos de novo a questão ambiental reposta, né, a nível de terceiro escalão, né? Ou seja, uma retomada do status que essa questão já tinha dentro do Ministério. Então, é óbvio, vai haver uma participação do país na próxima Conferência das Partes, que será no Chile, não será mais no Brasil, mas com certeza esta participação deverá ser desenvolvida numa nova base, né? O que acontece hoje é que o país precisa reafirmar a sua soberania, né, para um melhor cumprimento das metas estabelecidas nacionalmente por cada país. No caso do Brasil, elas já estão estabelecidas, né? Significa dizer, Arnaldo, o Brasil, durante todos esses anos, ele estabeleceu uma postura muito passiva em relação ao que lhe era imposto pelas outras nações, né, e pelas conferências das partes. Você sabe que essas conferências todas, no âmbito do Tratado de Mudanças Climáticas, elas se desenvolvem de maneira consensual.
Ou seja, consensualmente o Brasil acordou, né, de estabelecer as suas metas nacionais sem levar em consideração algo que só o Brasil possuía. O Brasil é o único país parte que voluntariamente desenvolveu toda uma legislação florestal estabelecendo a atribuição de áreas privadas para a preservação florestal. Não existe nenhum outro país com uma legislação florestal que estabeleça em área privada reserva legal e área de preservação permanente em torno de curso d'água e nascente. Não existe. Né? Apesar disso, tem sido um motivo de grande embate entre diferentes correntes. Umas que não veem avanço algum nessa questão, que diz exatamente o oposto, de que o Brasil favorece muito mais os interesses dos produtores rurais, e outros que abraçam esta corrente citada pelo Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que é a previsão legal de que o Brasil tenha áreas que devam obrigatoriamente ser preservadas. O Brasil tem áreas de unidades de conservação que ainda precisam ser melhor estabelecidas. Várias unidades de conservação foram criadas durante o período que a gente chama de lulopetista, né? 2 mandatos de Lula e 1 mandato e meio de Dilma, né? Várias unidades de conservação foram criadas, mas ficaram no papel. Então, o que acontece agora é necessário que várias dessas unidades efetivamente saiam do papel e sejam estabelecidas, inclusive com o regime fundiário. Daí aquela preocupação do governo hoje de até discutir a utilização do Fundo Amazônia para efetivamente regularizar as unidades de conservação, eliminando os conflitos fundiários com proprietários. Outra coisa importante, em relação à Amazônia, somente 25% do território amazônico é propriedade privada. 75% do território da Amazônia legal é de áreas públicas. Ou seja, é necessário que se compreenda que há uma necessidade de fiscalização maior nestas áreas, né? E que as áreas privadas já possuem reserva legal, ou seja, atribuição de terras privadas para preservação, estabelecidas em 50% em média. Ou seja, não existe legislação idêntica à nossa em qualquer outro país do mundo. E esse fato é escamoteado sistematicamente há muitos anos. E desde o início da imposição do estabelecimento do Tratado de Mudanças Climáticas, nenhum governo brasileiro se deu conta efetivamente desse enorme diferencial, né? O Brasil é o único país do mundo que tem a sua base, a sua fonte energética limpa. Nós temos 65% de nossa base de energia hídrica. É o único país que possui essa condição, né? Ou seja, é a única economia com base energética de baixo carbono estabelecida até hoje no mundo. Nem a Alemanha conseguiu isso, né? Agora, continua uma pressão violenta sobre o Brasil, sempre na busca de retirar áreas produtivas em função de uma preservação ambiental, quando o país já é o país que mais preserva no mundo, posto que nós temos aí grandes biomas com grandes extensões de áreas atribuídas para a preservação ambiental. Perfeito. E para concluir nossa entrevista, doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, causou alguma espécie o fato da delegação brasileira em Bonn ser composta por apenas um representante do Ministério do Meio Ambiente, por 5 representantes do Ministério das Relações Exteriores, 4 do Ministério da Agricultura, 4 do Ministério da Ciência e Tecnologia, um representante do Ministério da Economia e outro da Embrapa. Teria havido algum desarranjo político na composição da delegação brasileira? Com certeza, Arnaldo. Esse posicionamento que eu estou passando para você é um posicionamento que nós estamos agora sugerindo ao governo federal adotar. Já que se busca um posicionamento diferenciado, que se resgate
o que já foi feito em prol da preservação, para que então se crie uma moeda de troca que restabeleça o controle do país territorial sobre os projetos e os processos de controle para a redução de emissão de gases de efeito estufa. Isso é a nossa sugestão, inclusive estabelecida em nota, né, Arnaldo? Como você já deve saber. O senhor encaminhou um documento ao Ministério do Meio Ambiente sobre essa questão. Sobre isso. Inclusive, Arnaldo, uma coisa muito importante, também sugerindo que se retome a estrutura de gestão do clima no Brasil. O que aconteceu que a gente observou agora em Bonn? Esta desestruturação da representação brasileira, né, parece que se pescou, né, houve uma pesca, né, de personagens, de quadros dentro da administração, e aí todos foram para lá para ficarem ouvindo, né, porque na verdade não há um posicionamento estabelecido até agora, né. Este pescar se deve ao fato de que o governo federal assumiu vários setores e descuidou efetivamente da área climática, ou seja, até pouco tempo atrás, aliás, até agora, por exemplo, vários quadros estabelecidos na Comissão de Mudança do Clima, do Fórum do Clima, do painel de mudanças climáticas, ainda são os mesmos quadros dos governos passados. Por quê? Porque o governo não tratou sequer de substituí-los, né? Então, concordo com você, e aliás concordo também com o fato de se causar em espécie. Me parece que o governo precisa efetivamente adotar uma posição, inclusive estruturante. Nós temos que modificar a estrutura de gestão do clima no Brasil para que ela se torne eficaz, eficiente e que efetivamente externe um novo posicionamento brasileiro no que tange ao cumprimento das metas do tratado. Doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, muito obrigado por mais essa entrevista à Rádio Sputnik. Felicidades, até breve, quando teremos novamente o prazer de recebê-lo em nosso programa. Isso é um prazer conversar com você, Arnaldo, e nossos amigos do Sputnik. Muito obrigado. Este foi o advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro, especialista em direito ambiental, falando sobre o que se pode esperar da participação brasileira na Convenção Quadro da ONU sobre Mudança do Clima, cujas rodadas de negociações preliminares à realização deste evento tiveram início na segunda-feira, 17 de junho.